Ao longo da nossa matéria, nós vamos pensar juntos e juntas em alguns fatos históricos importantes para a história da psicologia e, no caso, da história das condições históricas para que a psicologia surgisse, né? Essa relação entre momentos históricos e a subjetividade. Como a gente discutiu no vídeo anterior, essa divisão entre sociedades tradicionais e sociedades modernas é uma divisão interessante para a gente pensar os fatores sociais, culturais e históricos relacionados à experiência subjetiva. Então, nós falaremos agora sobre um desses momentos importantes para a nossa compreensão sobre a subjetividade, que é o feudalismo. Essas imagens que eu estou usando, eu peguei de um canal do YouTube que chama História Ilustrada, né? Que, na verdade, é um canal dentro do canal que chama Parabólica. E se alguém quiser rever esses temas históricos, quiser conhecer, ter mais informações, eu super recomendo, né? Eu busquei nesses canais os elementos para a gente passar nas questões que são importantes para a nossa matéria. E quem desejar relembrar, quem desejar aprender mais, é um espaço fértil para esse aprendizado. Então, o que é o feudalismo? É um modo de vida existente na Idade Média. E aí, pensando nessa relação entre modos de vida e modos de subjetivação, modos de experiência subjetiva, de formação da experiência subjetiva, tem alguns elementos interessantes para a gente considerar. Que na Idade Média, no feudalismo, havia a ruralização do indivíduo, que procurava o feudo em busca de sobrevivência e proteção. Então, era uma experiência, sobretudo, rural. Ao longo da matéria, nós vamos ver que os crescimentos urbanos têm muito a ver com nossas noções subjetivas. Por exemplo, a divisão entre público e privado. Aqui, no momento que nós estamos vendo do feudalismo, a ruralização era um aspecto importante. A agricultura de subsistência, tornando a maioria dos feudos autossuficientes, e a relação de fidelidade entre senhores e vassalos. Como nós comentamos no vídeo anterior, há então uma hierarquia, há então uma organização social que delimita papéis sociais, que estabelece os lugares sociais que as pessoas vão ocupar. A organização social, no caso, ela era dividida entre o clero, a nobreza e os camponeses. Então, havia lugares sociais estabelecidos e não era permitido que servos e servas se relacionassem com outras pessoas que não fossem também servos e servas, ou seja, não era permitida a mobilidade social, não era permitida que as pessoas buscassem condições de vida diferentes daquelas dadas ao lugar social atribuído ao nascer, por como aquela organização estava estabelecida. O declínio feudal, a chamada Baixa Idade Média, tem muito a ver com a detenção da educação, do conhecimento. Enquanto antes era nas instituições religiosas, nos espaços religiosos que as pessoas eram alfabetizadas, tinham acesso aos estudos, tinham acesso aos documentos escritos, tinham acesso aos registros históricos, né? Isso vai mudando e isso vai se enfraquecendo com a Baixa Idade Média, com as reformas, com mudanças históricas que apareceram desde então. As transformações na Europa, elas vieram de novas técnicas agrícolas, do surgimento dos burgos e das burguesias e de atividades comerciais e corporações de ofício. A gente perceber esse declínio, né, feudal e as transformações que ocorreram ajuda a gente
a ver com o passar dos séculos, como foi que a Idade Média foi chegando ao fim. A população foi crescendo, foi crescendo, foi crescendo. Houve a peste negra, que nós vamos falar um pouco mais no nosso último vídeo, mas a peste negra, que era transmitida por bactérias, por ratos, né? Muitas pessoas morreram nessa pandemia, 1/3 da população morreu. E houve a formação das monarquias nacionais, inicialmente Portugal e Espanha, e então França e Inglaterra. A ideia não é a gente saber detalhes de cada um desses momentos históricos, embora seja sempre interessante ter contato de como eles aconteceram, mas perceber o quanto os modos de organização social estão relacionados com os modos de subjetivação. Então, numa sociedade em que não há a mobilidade social, não há como dizer dessa busca das pessoas, dessa busca subjetiva pela construção do próprio destino, pelas suas escolhas, construção do próprio destino pelas suas ações, construção de novas formas de ser, novas formas de existir, novas formas sociais, tanto pelas ações individuais quanto pelas ações coletivas. E no próximo vídeo nós vamos ver um momento histórico bastante marcante para que essa ideia de que sim, as nossas ações podem levar a transformações individuais e coletivas, para que a gente se posicione como quem criará a nossa história.